Dia dos Pais, né? Só que o Dia dos Pais é todo dia, né? Assim como o Dia das Mães é todo dia. Mas essa data foi escolhida para a gente dar ênfase a esse dia especial, que é o dia dos nossos papais. Aqueles que estão aqui, aqueles que já foram embora. E também para a gente dar mais ênfase ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é o Pai que ouve a Deus. Eu gostaria que abrisse a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. Amém. Amém? Capítulo 1, verso 18 em diante. Para isso, vamos mais uma vez falar com o nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, a Sua palavra está aberta. Te pedimos que o Senhor dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor seja nosso professor por excelência. Abre os nossos corações para entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco. É que pedimos com remissão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Pai que ouve a Deus. Mais do que nunca, a gente vive num mundo, em uma geração, que temos a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ouvir a Deus. Ser um pai temente ao Senhor. Um pai que ouve aquilo que Ele quer nos dizer. Aquele que nos dá sabedoria para agir com os nossos filhos. E hoje vamos falar de um pai, José. Não vamos falar do José do Egito, não. Nós vamos falar do José, pai do nosso Jesus, aqui na terra. Diz assim, lê assim, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sendo que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ponto. José aqui, ele estava tendo compromisso com Maria. Maria tinha um compromisso com José. Só que ele não havia coabitado com Maria. Ele não havia tido relações íntimas com Maria. E Maria se achou grávida. Porém, ela ficou grávida através do Espírito Santo do nosso Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, aqui quer dizer difamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o tamanho da sabedoria deste homem. A mulher que iria desposar-se com ele achou-se grávida, mas ele sabiamente, ele ouviu a voz de quem? A voz de Deus. Ele poderia simplesmente dizer, Maria, sai daqui, me deixa, e até mesmo defamá-la naquele lugar onde eles viviam. Mas não. Ele ouviu a voz de Deus e ele guardou secretamente aquela gravidez. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a
aqui. Se José, ele não fosse um homem que ouvia a voz de Deus, José ia continuar do lado de Maria? Nos nossos dias hoje, o que ia acontecer? Ele iria largar ela, ia defamá-la, chamando daquilo e daquilo outro, não é verdade? E eles não iam ficar juntos. Só que José, diferentemente dos homens modernos, entre parentes, ele tinha um Deus na vida dele. Ele foi sábio, porque ele andava segundo o caminho do nosso Deus, ele andava no caminho de Deus. E ele ouviu a voz do anjo, quando o anjo disse para ele, José, acalme seu coração, porque este que está esperando, esse menino, é fruto do Espírito Santo. Por quê? Se José não tivesse um Deus na vida dele, poxa, uma mulher apareceu grávida. Normalmente, nós sabemos qual é o meio que uma mulher engravida. Mas José, ele era um homem que ouvia a voz de Deus. E hoje, nós precisamos de pais que sejam sensíveis à voz de Deus, mesmo em tempo de certeza e irresponsabilidade. Pais precisam ouvir a voz de Deus para ter sabedoria para cuidar dos vossos filhos. Sabedoria em agir, sabedoria para conversar, sabedoria para dar conselho, porque nós vivemos numa geração totalmente descontrolada, que não vai de encontro ao nosso Deus. É por isso que nós, pais e mães, que conhecemos a verdade, devemos levar essa verdade para os nossos lares. Devemos de andar de encontro ao nosso Jesus, para que a gente possa ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. No nascimento de Jesus, o foco geralmente recai sobre Maria. Porém, José também teve um papel essencial. Ele não era apenas o pai legal de Jesus, mas um homem de fé, prática e sensibilidade espiritual. Ele era um homem sensível. Ele era um homem espiritual. Ele era um homem que, antes de agir, ele procurava os conselhos dos céus. E hoje é o que falta na nossa geração. Normalmente os pais agem de maneira irresponsável. Os pais hoje não sabem conversar com os filhos, já é na base da porrada, já é na base de xingamento. Mas não, nós devemos abaixar o tom, a nossa voz e ouvir a voz de Jesus, assim como José fez. Quantas experiências nós temos nos nossos lares de quando a gente age sozinho na vida dos nossos filhos, nos cuidados deles, porque a gente não cria, quem cria é Deus, a gente cuida, a gente acaba quebrando a cara, a gente acaba perdendo até os nossos filhos para o mundo. Ele não precisava entender tudo para obedecer completamente. Naquele contexto ali, José não precisava entender tudo que estava acontecendo. A voz de Deus o bastava. E naquele momento ali, a voz do nosso Jesus foi o suficiente através daquele anjo que veio em sonho. Quando o anjo falou, deu aquela notícia para José, José acalmou o coração dele. Um dos momentos mais críticos de sua vida, de José, ele escolheu ouvir a Deus. Seu exemplo nos mostra 3 marcas de um pai cheio de Deus. Vamos entender aqui quais são essas 3 marcas que naquele momento, daquilo que estava acontecendo com Moisés, com José, ele entendeu. O pai que pensa antes de agir. José foi um pai que pensou antes de agir. José, seu esposo, sendo justo e não querendo inflamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Ele pensou antes de agir, porque ele poderia, como diz aqui no capítulo 1, ele poderia defamar Maria, não podia defamar Maria? Ele podia contar os 4 ventos que Maria estava grávida e ele não tinha coabitado com Maria, mas ele foi sábio, ele pensou antes de agir. Ele ouviu primeiro a voz de Deus, trazendo para os pais hoje. É isso que os pais têm que fazer. Primeiro ouvir a Deus, não agir pela razão, não agir
mas agir pelo Espírito de Deus. José era justo, mesmo diante do aparente erro de Maria, o aparente erro que a sociedade a viu grávida e achava que ela tinha entrado em pecado, tinha coabitado com José antes mesmo do casamento. Ele não agiu com fúria, nem julgamento precipitado. Ele não julgou Maria e ele não agiu com fúria para com ela. Ele primeiro ouviu a voz dos altos, ele primeiro ouviu a voz de Deus. É isso que nós precisamos, vocês pais precisam. Colocar a vida dos seus filhos no altar. Primeiro pedir direção ao Espírito Santo. Pedir direção a Deus para cuidar dos nossos filhos. Sabe por quê, igreja? Hoje é difícil colocar um filho neste mundo. É difícil. A geração, cada dia que passa, está destupada. É uma geração que cada vez que passa, é uma geração de pessoas ruins, maldosas, de pessoas de pouca sabedoria. Mas nesse contexto aqui, José, ele agiu sabiamente, ele pensou antes de agir. Ele pensou com misericórdia, demonstrou equilíbrio entre justiça e compaixão. É isso que devemos agir, é isso que vocês pais devem agir com os filhos. Nós devemos agir, que compaixão. Nós devemos ter misericórdia e ser justo para com os nossos filhos. Não agir de qualquer forma, não agir de modo violento. Primeiro ouvir, aconselhar com sabedoria. Porque dessa forma, vocês estão agindo da forma que agrada o nosso Deus. José também, ele foi um pai que ouve e obedece. Quando José, ele ouviu aquele anjo falando para ele que Maria não tinha entrado em pecado da forma carnal, que foi através do Espírito Santo, ele obedeceu a voz do Espírito Santo. A voz do anjo. Quando o anjo explicou para ele o que tinha acontecido, ele ouviu e obedeceu. E muitas das vezes hoje nós, pais terrenos, vocês, pais terrenos, ouvem, mas não aplica na vida dos seus filhos. Hoje tem que se pedir direcionamento dos céus. Tem que pedir a Deus direção e obedecer, que muitas das vezes ouve a voz de Deus, mas não a pratica. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. José executou a voz de Deus em sonho, e ele não hesitou, obedeceu se exigir explicações. José podia falar assim: não quero explicações, isso não pode acontecer, eu não coabitei com aquela mulher, e como ela está grávida? Mas não, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Vocês, pais, têm que aplicar isso na vida de vocês. Antes, perguntar a Deus o que devem fazer, pedir discernimento a Deus e sabedoria dos altos céus para poder agir com os filhos. Porque se não for dessa forma, se vocês não agirem como José agiu, ouvir e obedecer, nós teremos filhos transtornados, filhos desobedientes, filhos que não andam no caminho do nosso Deus. E não é isso que queremos. Olha como é que está a sociedade. Essa geração de filhos desobedientes. Infelizmente, muitas das vezes, é porque o pai daquele filho não ouviu e não obedeceu a voz de Deus. Muitas das vezes não. Muitas das vezes ele ouve a voz do mundo, o pai está explicando como é que deve agir e eles não agem. Mas na grande maioria das vezes, quando o pai é temente ao Senhor, ele ouve o Senhor e ele obedece, a sua casa é um pedacinho do céu. Os seus filhos andam segundo os caminhos do nosso Deus. E é isso que devemos fazer, assim como José. Vocês, pais, Zé Raimundo, Orestes, Dácio, tem que agir dessa forma, os filhos de vocês. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Não somente ouvir, mas obedecer. Também, o pai que protege, o pai
José foi fiel ao propósito que Deus o confiou. Ele ouviu, ele protegeu, ele guiou aquele menino no caminho que devia andar. José não colocou ele no mundo por vias normais, mas o tinha como um verdadeiro filho, porque José o protegeu a pedido do nosso Deus. José, ele demonstrou equilíbrio entre justiça e compaixão. Pais cheios de Deus não tomam decisões movidas pela emoção ou aparência, mas ponderam com sabedoria e empatia. O pai que obedece, o pai que é temente, o pai que coloca seus filhos na presença de Deus, eles andam cheios de sabedoria para guiar o caminho dos seus filhos. A sua atitude diante de conflito revela seu caráter espiritual. Quando a gente age de forma que não agrada o coração do nosso Deus, nós estamos dizendo que nós não estamos seguindo os caminhos espirituais. E quando a gente segue aquilo que o nosso Deus quer, assim como José o fez, nós estamos seguindo os caminhos espirituais do nosso Deus. Quando a gente convida o nosso Senhor Jesus para ser o centro da nossa casa, para ser o Pai Celestial dos nossos filhos, para ser o Pai Celestial da nossa família, a gente obedece, a gente confia, a gente tem sabedoria e age com discernimento e com misericórdia para com os nossos filhos. Vamos para Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. Pode ler, irmão Dácio. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está vendo o que o provérbio diz aqui? Nós temos que agir com brandura e não com furor com os nossos filhos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos com sabedoria. Nós temos que falar com amor, brandamente com ele e desviar o furor. Quantos de nós aqui, tanto os pais como as mães, já tivemos exemplos de que quando a gente vai falar com nossos filhos e vai de maneira grossa, com grosseria, com falta de amor, com falta de empatia, sem sabedoria nenhuma, toda aquela conversa que a gente vai ter com aqueles filhos não vai dar em nada. O nosso Jesus, ele diz aqui em Provérbio, a palavra branda desvia o furor. É isso que devemos fazer com nossos filhos. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa e acredito que cada um de vocês, que quando eu agi com furor na minha casa, a situação foi de uma maneira que eu não tive controle. Mas a partir do momento que a gente convida Jesus para participar do cuidado dos nossos filhos, a nossa voz ela é branda. A gente age com sabedoria, com discernimento. O pai, eu tenho um exemplo de pais que era tão grosseiro com os filhos, que quando chamava, vem aquele menino, o menino já ia tremendo. E hoje foi transformado pela palavra do nosso Deus. É dessa forma que Provérbio diz que devemos agir. Que você, Raimundo, que você, Orestes, tem que agir com os filhos de vocês, com brandura, com amor. Porque grosseria não leva a nada. A Provérbio diz claramente, a resposta branda desvia o furor. Quando você fala com brandura, quando você fala com amor, quando você fala com misericórdia, quando você se coloca no lugar do seu filho, aí a coisa muda. É dessa forma que devemos agir na criação, no cuidado para com os nossos filhos. José foi um pai silencioso, mas profundamente obediente. Sua vida nos ensina que pais de verdade pensam com sabedoria, ouvem com reverência, protegem com dedicação. Então, pais, seja um pai que ouve primeiramente a voz de Deus. Sua sensibilidade espiritual será bênção para a sua casa, hoje, e legado para as próximas gerações. Então, vocês como os pais, se vocês agem com brandura,
direciona a mão de vocês, a palavra de vocês, para que vocês possam cuidar dos filhos de vocês. Porque filho é uma herança eterna, filho é um legado que o nosso Deus permitiu que a gente tivesse. E é um privilégio ser pai. É um privilégio ser pai. Então, nesse dia, reforçando, porque dia dos pais é todo dia, que o nosso Deus continue no controle de vocês. Que vocês tenham discernimento, nós tenhamos discernimento, tenhamos sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Que a gente possa pedir todos os dias discernimento, sabedoria espiritual e que nós possamos criar os nossos filhos segundo o nosso Deus quer. Que a gente possa abrandar o nosso coração, que a gente possa acalentar os nossos filhos nas dores, que a gente possa convidar todos os dias o nosso Jesus para ser o Pai Celestial de cada filho nosso. Amém? Amém. Que o nosso Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo esses pais maravilhosos que são. E se não são, procure ser, porque o nosso Deus vai cobrar de cada um de vocês. Amém? Vamos louvar.